Ao século XX e no início do século XXI, os Estados Unidos foi considerado a maior potência mundial, a única hiperpotência existente. Muitas pessoas achavam que seria o fim da hegemonia estadunidense, mas pelo contrário, o país foi considerado a maior influente do mundo. Durante a construção histórica dos Estados Unidos, ele também levou o título como um país de potência completa, ou seja, potência econômica, por apresentar o maior PIB mundial e por todo o dinamismo que caracteriza a sua economia. Potência militar, por construir a maior máquina de guerra do mundo, como, por exemplo, as ogivas nucleares. Potência tecnológica, por apresentar a maior capacidade de produção científica e técnica e por concentrar as maiores universidades do mundo. Potência política, o poder de influência e a capacidade de persuasão no sistema internacional e por ser membro permanente do Conselho Nacional de Segurança da ONU. Potência cultural, pela imensa difusão mundial de costumes e produtos culturais de alcance global nas áreas de cinema, música e de outras expressões artísticas e literárias. A doutrina de Monroe foi estabelecida no dia 2 de dezembro de 1823 pelo presidente estadunidense James Logan. O mesmo falava em seu pronunciamento em que o continente não deveria aceitar nenhum tipo de intromissão europeia sobre quaisquer aspectos, ou seja, América para os americanos. Eu vou falar sobre a nova ordem mundial. A nova ordem mundial do período da Guerra Fria foi caracterizada pelo confronto ideológico entre dois blocos antagônicos que se propuseram por quase meio século. Vou falar também algumas mudanças que ocorreram no final de 1980 e no início da década de 90, que foi a derrubada do Muro de Berlim, que a reforma oriunda da União Soviética, no dia 8 de novembro de 1989, o símbolo maior da Guerra Fria caiu. E da queda do leste europeu, que todos os regimes simpatizantes de Moscou caíram nesse período. E da Revolução de Veludo, que a separação pacífica da República Tcheca e a Eslovaquia se iniciou em 1989. Vou falar também sobre a velha ordem mundial, que a ordem mundial bipolar da Guerra Fria marcou pelo confronto ideológico entre os Estados Unidos e a União Soviética e seus respectivos modelos capitalista e socialista. Já a nova ordem mundial, multipolaridade econômica caracterizou pela formação de expansão pelos polos econômicos e do poder e pela globalização. Sobre a doutrina Truman e o período da Guerra Fria. A doutrina é o nome dado a uma política externa implantada durante o governo Truman. É direcionada ao bloco de países capitalistas no período pré-Guerra Fria. Também tem como objetivo de impedir a expansão, como dado o socialismo teve seu início logo após a Segunda Guerra Mundial, em 1945 a 1990. A extinção da período histórico dado em disputa indireta entre os Estados Unidos e a União Soviética. Dos Estados Unidos após a Segunda Guerra, o país envolveu na Guerra da Coreia em 1950. Sobre o poder de fogo da economia estadunidense. Em 1776, após a independência dos Estados Unidos, foi marcado por um crescimento econômico. Assim como a economia, a população aumentava, enquanto a democracia avançava. Nesta tabela aqui, eu vou mostrar sobre a economia dos Estados Unidos e os principais rivais deles, que são Reino Unido, Alemanha e o México.
Agora, a Primeira Guerra deu grande impulso à indústria, pois os europeus envolvidos no conflito passaram a importar gêneros industrializados dos Estados Unidos. Em 1920, teve uma crise que foi conhecida como os loucos anos 1920. A crise de 1929 viria interrompendo os mais graves crises, que foram superprodução, encolhimento, ausência dos estados e claque da Bolsa de Nova York. Vou falar sobre a economia contemporânea dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, no século XXI, ele continuou sendo aquilo que ele era antes do século XX. A economia do mundo, uma economia grande. Mesmo que a China seja um real concorrente para os Estados Unidos, a China não conseguiu ultrapassar os Estados Unidos. Em 215, o PIB estadunidense era uma da ordem de 17,9 trilhões de dólares, o que representa cerca de 25% da economia mundial. Os Estados Unidos, potência agrícola. Os Estados Unidos dividem com a China a condição de maior potência agrícola do mundo. A grande extensão de terras agricultáveis, a variedade climática, o alto emprego de tecnologia é uma política governamental de auxílio das agricultores. Subsídios são fatores que explicam essa condição. Recursos naturais e energia são elementos da natureza que são úteis ao ser humano para cultivo, para a vida em sociedade ou para sobrevivência e conforto da sociedade em geral. Podem ser renováveis como energia solar e o do vento. No Golfo do México encontra-se uma das maiores concentrações de petróleo em todo o mundo. A mudança da combustível fóssil está por trás da transformação econômica que sofreu o estado do Texas, um dos mais ricos dos Estados Unidos. Além do Golfo, o petróleo é encontrado no Alasca e junto às rochas. Os Estados Unidos situam-se entre os maiores produtos mundiais de petróleo, além de ter importantes reservas, mas na condição do maior consumidor mundial e altamente dependente da importância. A base energética do país está assentada no uso do petróleo, gás naturais e carvão minerais. Por 70% de matriz elétrica é baseada em centrais termoelétrica. Os Estados Unidos são simultaneamente os maiores produtos consumidores de energia do mundo. Vou falar sobre o povo estadunidense. O território do Eva começou a ser colonizado no início do século XVIII. O primeiro grupo de colonizadores era cristão, puritano, que desembarcaram em 1607 na região do atual estado da Virgínia. Em 1620 chegaram mais puritanos na mesma região, tipificando o processo de colonização. Durante todo o século XVII e meados do XVIII, foram se formando na região da costa leste
trazer colônias dessa forma. A base inicial territorial do que mais tarde seria os Estados Unidos da América foi a parte do final. No final do século XVIII, durante todo o XIX, os norte-americanos foram ampliando seu território. O rumo a oeste, este processo ocorreu com a conquista de terra através de guerra, conexões ou compras. Os índios norte-americanos, nativos de grande parte da região, através de um processo violento, perderam a grande parte de suas terras para os colonizadores brancos. Vou falar sobre a atmosfera xenofóbica. A formação da nação estadunidense se processou de forma diversa, formando uma sociedade multiétnica, mas não multicultural. O governo tomou medidas para evitar a miscigenação e os movimentos contra os negros e as grandes conquistas, pois era evidente que eles se encontravam em situação de exclusão. Vou falar um pouco mais sobre a xenofobia. A xenofobia é o medo de estrangeiro. Ela ocorre frequentemente em países desenvolvidos e ricos, principalmente na Europa. Os nativos, eles acreditavam que os imigrantes vinham para tomar o trabalho e a desemprego e a criminalidade. Nos Estados Unidos há uma discriminação histórica contra os negros. Eles são considerados como lixo. O exemplo disso temos o seriado Todo Mundo Odeia o Chris. Um muro na fronteira entre os Estados Unidos e México ele foi feito para reprimir a entrada de mexicanos nos Estados Unidos que buscam trabalhos e melhores condições de vida em 1994. Temos a Nova York menos branca, 2000 e 2010. Em 2000, temos uma população de 44,7% de brancos. Já em 2010, tivemos uma queda de 7% da população branca. E em 2000, tivemos uma população de 26,8% de negros. Em 2010, tivemos uma queda de 1,3% da população negra. Em 2000, os asiáticos eram 9,8%, tivemos um aumento em 2010 de 2,9%. Em 2000, os hispânicos, 27% da população, e em 2010 tivemos um aumento de 1,6% da população hispânica.